Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Você está no Step One, a primeira parada. Step One são mensagens direcionadas por Deus usando a minha vida para poder lhe ensinar sobre os princípios da Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Uma igreja que vai até o teu lar, até a tua casa, para direcionar, para que você possa fazer do seu lar, da sua casa, o lugar de adoração a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Lucas. Você que ainda não faz parte dessa igreja, mas tem o desejo de participar, faça agora o seu cadastro. www.crisduran.com.br/OC. Você vai encontrar uma janela no site onde tem um formulário e você pode fazer o seu cadastro e certamente alguém da nossa igreja, do nosso ministério, do nosso time de liderança entrará em contato consigo e assim lhe convidará a participar do Step One, a primeira parada. No Step One, todas as sextas-feiras às 21 horas, eu trago uma mensagem especial para o seu coração, uma mensagem direcionada. Nós apresentamos as doutrinas da igreja, os ensinamentos que nós aqui praticamos, que nós aqui ensinamos para todos os membros. No Step One falamos sobre compromisso, sobre comprometimento. No Step One falamos sobre paternidade, sobre liderança e liderado, falamos sobre profecias. E ao longo dos meses eu tenho feito algumas séries como líder do Step One, pastor auxiliar do pastor Cris Duran, pastor presidente da Online World Church. Como líder do Step One, eu tenho trazido para o público, para você, amada igreja, uma série. Nós temos falado sobre depressão, a respeito de ansiedade, síndrome do pânico. Ao final daquela série que teve há um longo tempo atrás, nós tivemos um bate-papo com a Vinhateira Marga, que é líder da nossa igreja, psicóloga, a tratar desses assuntos. O que você entende a respeito, como lidar com a ansiedade, síndrome do pânico, medo? Como que você entende a lidar com esses assuntos? Você que ainda não assistiu, se inscreva no canal da OC, OC.br, onde os cultos da igreja são transmitidos todas as terças e todos os sábados, às 21 horas, na OC.br, os cultos são transmitidos. Você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se já, aperte o sininho para receber todas as notificações, os vídeos postados e os ensinos bíblicos que nós estamos aqui a trazer para edificar o teu lar, edificar a sua casa. Através da playlist do Step One na OC.br, o canal do YouTube, você vai encontrar a playlist do Step One. Nessa playlist vai ter todos os cultos, inclusive o que eu estou a falar sobre depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Depois desse tema, nós entramos em outro tema muito importante que pouco se fala dentro das igrejas, sobre a gula, a má alimentação, obesidade, os perigos da obesidade, os problemas da saúde que por causa da obesidade vêm atrapalhar a vida de milhares de pessoas. Você que ainda não assistiu, corra lá, participe, assiste, espalhe esses cultos, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que além de edificar a sua vida, vai edificar a vida de milhares, centenas, dezenas de pessoas. Hoje não vai ser diferente. A semana passada eu cheguei a comentar a respeito de adoração. Nós falamos a respeito também sobre louvores e músicas seculares. Hoje nós vamos falar sobre santidade e adoração, um chamado para viver em Cristo, um estilo de vida, uma conduta. E espero que você possa entender a respeito desse assunto, porque faz parte do nosso caminhar com Deus. É importante ensinar tanto os jovens como os de mais idade a respeito como adorar verdadeiramente o Senhor, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a santidade e a adoração andam de mãos dadas. Você crê nisso? Então venha comigo, não saia daqui, fique até o final, compartilhe, coloque um joinha nesse vídeo, que você possa abençoar a nossa igreja e certamente estará se abençoando ouvindo esse culto maravilhoso, aquilo que Deus tem para o seu coração. Vamos orar e deixar com que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida
para poder ministrar na sua vida. Pai amado celestial, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela paz de espírito, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido Ebenezer em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir ao entendimento. Eu peço ao Senhor, abra o entendimento de pessoas aqui, para que cada um possa receber a sua porção sobre o referido assunto. Que o Senhor possa guardar cada vida em cada lar, aonde quer que eles estejam. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de contenda, espírito de confusão, e declaro a tua presença, Yahvé chamar, em meio ao teu santo povo. Que nós possamos viver em santidade e ser chamado de noiva de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o que você entende a respeito de adoração? Cheguei a mencionar na semana passada que a adoração é um estilo de vida. Quando você adora no seu quarto ao Senhor, fala com o Senhor no seu quarto, na sua intimidade, através da oração, através da leitura da palavra, através de um louvor que você expressa para Ele, o Senhor recebe na particularidade a verdade expressada que você expressa para Ele através da adoração. Mas a adoração não fica somente dentro do teu quarto. Ela tem que sair do teu quarto, entrar na sala, da sala, passar para a cozinha, da cozinha, ir para o lado de fora de sua casa, na rua, aonde quer que você vá, no seu trabalho, na faculdade, na escola, a adoração deve estar contigo em todo lugar. Um estilo de vida para que nós possamos agradar ao Senhor e Ele entender que nós fomos feitos para a sua glória, ou seja, que nós possamos entender que fomos feitos para a glória do Senhor, nós devemos deixar que a adoração seja contínua, que nos nossos gestos, nas nossas atitudes, em nossas palavras, no nosso caminhar, no nosso comportamento, seja nós embaixadores, representantes do Senhor na terra, expressando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder é dado a Ele. Quando você abre a sua boca para cantar louvores, que os seus lábios agradem ao Senhor através dos louvores. Falamos a respeito de música secular e louvores, adoração verdadeira ao Senhor. Um estilo de vida que adotamos, que agrada verdadeiramente ao Senhor, é a nossa conduta na sinceridade, na verdade, no caráter nobre, que nós possamos viver em santidade. E isso agrada ao Senhor. É um estilo de vida que nós fomos chamados e somos chamados em adorar ao Senhor. Vocês conseguem entender quanto isso é válido aos olhos de Deus? Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje, reunimos em lugares sagrados, templos, somos chamados a refletir sobre a santidade e a adoração como um estilo de vida para os crentes em Cristo. Entretanto, a santidade, em sua essência, é viver separado do pecado e consagrado para Deus. E a santidade anda de mãos dadas com a adoração. A adoração, por sua vez, é a expressão do nosso amor, reverência e devoção a Deus. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, meus amados, vemos que Deus nos chama para sermos santos como Ele é santo, pois assim está escrito em sua palavra. O Senhor tem desejo em que nós andemos em perfeita santidade e que adotemos esse estilo de vida, a santidade que conduz à adoração e a adoração que conduz à santidade. Isso agrada ao Senhor e não ao contrário. Em Levítico capítulo 20, versículo 26, diz assim:
e ser-me-eis santos, porque eu sou. O Senhor sou santo. E separei-vos dos povos para também serdes meu. Em outras traduções, sede santos, porque o Senhor é santo. Isso é maravilhoso, é um convite, é um chamado para que nós possamos representá-lo e representá-lo muito bem aonde quer que nós vamos. Aonde quer que formos, nós temos que ser representantes do Evangelho de Cristo e tendo como estilo de vida a santidade e a adoração contínua em nossa vida. Portanto, santificai não é uma opção para que nós, assim, os seguidores de Cristo, mas também uma exigência para que nós possamos adotar. Não é uma opção de escolha, mas uma exigência da palavra de Deus para que possamos agradar a Deus, andar com Deus e ser achados por eles como verdadeiros adoradores que Ele assim o procura. Nós devemos adotar um estilo de vida como uma exigência divina para nossas vidas em viver em plena santidade, adorando continuamente em tudo que possamos fazer. Você já parou para pensar a importância de levar consigo a representação do Evangelho? De ser um embaixador de Cristo? Parou para avaliar a seriedade dessa missão para as nossas vidas? O quão sério é ser representante, ser um pastor, ser um ministro de louvor, ser um ministro da palavra de Deus, ser um missionário, ser um evangelista? Infelizmente, como foi dito no culto anterior, há falsos moveres da adoração. Pessoas que imitam um falso mover da adoração, um falso movimento da adoração, e não vive uma vida de santidade. Não tem como Deus receber a adoração daqueles que apenas imitam, apenas estão ali de corpo presente ou por aparência para agradar a um ou para agradar a outro, ou chamar a atenção de um ou chamar a atenção do outro. Não tem como, porque se não tem santidade, o louvor expressado, a adoração expressada não chega nas narinas do Senhor, como aroma suave, incenso chegando nas narinas do Senhor, não chega. E mesmo que haja cultos solenes, mesmo que haja reuniões importantes, o Senhor não inclinará os seus ouvidos para ouvir esses. Em vão é apresentado o sacrifício dos tolos, porque esses estão enganando a si mesmo. Agora, triste é saber que dentro do meio do sistema gospel e o sistema evangélico, há pastores, líderes de louvores que conduzem uma adoração falsa, um mover falso, enganando uma multidão a entrar naquilo que é superficial e falso, mentiroso. Quando nós estamos dispostos a expressar a verdadeira adoração, buscamos o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor tem prazer de procurar tais adoradores. Aonde estão os adoradores? Por acaso, há adorador na China? Há adorador na Coreia do Norte? Há adorador na Nigéria? Há adorador no Paquistão? No Iêmen? Na Arábia Saudita? Aonde estão os adoradores? Nos países perseguidos? Ou nos países de livre acesso ao Evangelho? Há adoradores no Brasil? Há adoradores nos Estados Unidos? Há adoradores no Chile?
na Argentina e Colômbia, há adoradores? Onde estão espalhados os adoradores? Pois a palavra de Deus diz: ajuntai-me os que me são fiéis. Salmos 50, versículo 5. Aqueles que fizeram um pacto e uma aliança para comigo. Pois chegará o dia que as duas testemunhas irão se levantar para agrupar esses verdadeiros adoradores que o Pai assim procura e deseja encontrá-los. Chegará um dia que o chofar será tocado e que se levante uma geração que não se corrompa com o sistema, que se levante uma geração disposta a adorá-lo em espírito e em verdade, que se levante uma geração cujo coração é totalmente entregue a Deus, que se levante uma geração de jovens, de senhores e de senhoras, crianças, meninos e meninas que têm um estilo de vida, um estilo de santidade, um estilo de adoração contínua na presença do Pai, que não se cansem de ler a Bíblia, que não se cansem de falar da palavra do Senhor, que não se cansem de orar, que não se cansem de jejuar, que não se cansem de consagrar-se, que não se canse de buscar a face de Deus de dia e de noite, pois o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A santidade não é apenas uma lista de regras a seguir, mas é uma transformação do coração que nos leva a viver em conformidade com a vontade de Deus, meus amados. É um processo contínuo de renúncia ao pecado e busca constante ao Senhor, aonde vai ser desenvolvido a verdadeira adoração. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é nossa verdadeira adoração. Você consegue entender isso? O teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, porque o nosso corpo, na verdade, o que nós expressamos, apresentamos ao Senhor como sinal da sua graça, de estar agradecido por Ele habitar em nós, por sermos santuário do seu Espírito Santo. Verdadeiramente, quando nós expressamos essa reverência, esse sacrifício, apresentamos também a verdadeira adoração a Deus. Adorar é muito mais do que levantar as mãos e bater palmas. Adorar vai muito mais além do que os encontros e as reuniões solenes. Adorar é uma oportunidade de deixar ser encontrado pelo próprio Pai. Por quê? Porque Ele assim procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Mas um detalhe, se Ele está procurando, é porque não tem muitos. Ele continua a procurar. Deixa-se ser achado por Ele. Deixa o Senhor encontrar você no seu aposento, na sua particularidade, adorando-o, louvando, cantando louvores, expressando adoração a Ele. A adoração, então, se torna, meus queridos, o reflexo da santidade vivida. Eu vou repetir, a adoração se transforma, ou melhor, se torna o reflexo dessa santidade vivida, porque a santidade torna para nós um estilo de vida, e isso é o reflexo de uma santidade vivida, que é uma adoração perfeita aos olhos do Pai. Não se limita
apenas aos momentos dos cultos congregacional, mas permeia todas as áreas de nossas vidas. Adoramos a Deus quando obedecemos a sua palavra, quando amamos o nosso próximo, quando buscamos a sua justiça, quando vivemos a pureza, quando vivemos a integridade, quando vivemos a sinceridade, quando vivemos a honestidade, a santidade. Isso é um estilo de vida. E o crente em Cristo deve apresentar esse estilo de vida, deve apresentar um comportamento exemplar, porque afinal, todos aqueles que têm a responsabilidade de levar a palavra, de levar o louvor, levar o ensinamento bíblico, esses devem ter também exemplos, devem ter também testemunhos, testemunho de vida, testemunho de conduta, testemunho no altar, testemunho fora do altar, testemunho aos olhos do homem, testemunho aos olhos do Pai. Adorar é muito mais além do que dizer: essa é uma adoradora por excelência, esse é um adorador por excelência. Saber o que é adorar por excelência vai além das quatro paredes. Saber o que é adorar por excelência vai além do púlpito, além do altar, além do quarto. Saber adorar por excelência é um estilo de vida, é uma conduta exemplar. Viver em santidade, pois a santidade anda de mãos dadas com a adoração. Adoramos a Deus obedecendo a sua palavra, meus amados. O salmista Davi nos ensina em Salmos 29, versículo 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, dai ao Senhor a glória devida, mas infelizmente os falsos adoradores têm arrancado a glória que é devida ao Senhor e pegado toda a glória para si, deixando ser objeto de idolatria. Os falsos adoradores têm conduzido multidões ao engano em adorá-los, aplaudi-los. Os falsos adoradores, eles imitam um mover. Eles têm a presença e a aparência de um estilo que dizem entre eles: este é o estilo worship. Este é o estilo da adoração. Vamos seguir essa tendência, vamos seguir esses exemplos. Por isso que há muitos ministérios que são genéricos, de ministério que há pessoas sérias apresentando adoração séria, um louvor sério, palavras pregadas em sua essência. E esses ministérios que são genéricos, quando assim não têm as suas próprias experiências, quando não são ensinados conforme a palavra de Deus ensina, mas querem ter exemplo do que vem lá dos Estados Unidos, do que vem da Europa, do que vem da Oceania, querem ter exemplo, querem imitar e trazer cópias para as suas localidades, quando assim não são tratados na santidade, não são tratados em diversas áreas no qual líderes cometem pecado, no qual líderes de louvores cometem pecado. Assim, essas pessoas, essas igrejas, tornam-se impostores do Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor ouve um barulho, mas não consegue inclinar os seus ouvidos. E o Senhor ouve gritos e batuques, mas não consegue entender. Assim como no Sinai, um balido de bodes e ovelhas, e gritos de festas, tambores e tamborins, foi ouvido do alto do Sinai. Mas era Araão conduzindo um povo a construir
um bezerro de ouro, e o povo estava em volta ao bezerro de ouro, se prostituindo, se dando em lascívia, se dando em fornicação, apresentando sacrifícios de tolo, porque esse povo estava no pecado, adorava o Deus deles, mas depois da adoração se dava em prostituição no acampamento. Esse povo subia até onde estava o bezerro, apresentava ramos de palmeiras ao bezerro, mas quando acabava aquele momento, ia apresentar incenso a outros deuses também, dividindo a vários deuses, várias opiniões. Esse mesmo povo que esperava Moisés descer do Sinai, também buscava outros deuses, e prostituição era o caminho que esse povo buscava. A prostituição. Eles se levavam à prostituição. Eles se davam à prostituição. Quantos relatos há de ministérios que crescem por causa de músicas e os seus líderes se dão em prostituição. Por acaso, não é isso que nós estamos vendo nos dias atuais? Músicas que está na boca do povo? O que dizer? A casa é sua casa. O que dizer do pastor que foi preso por assédio ou importunação sexual? O que dizer de canções, estratégia que esse povo usava para atrair os jovens, tipo, vem novinha? O que dizer do grupo que se colocava dentro do carro ou dentro de uma van para conduzir milhares a cantar as suas músicas? Primeiras paradas do sucesso no Brasil, na Spotify e na Deezer. No YouTube, sucesso absoluto. Isso é adoração, Brasil? É adoração, Brasil? Cujo um grupo de louvor inteiro está entregue à promiscuidade, à homossexualidade, à mentira, o engano e a vaidade, a luxúria, o adultério. Isso é adoração? Não, isso não é adoração. Isso é falso mover da adoração. Isso é hipocrisia. Isso são aqueles que fazem parte daquele povo que foi conduzido por Araão, porque Araão precisava do ouro deles. E assim foi construído um bezerro. E em volta do bezerro, assim eles clamaram. Pois é exatamente isso que acontece na nação brasileira, cujos são levantados ministros de louvores, entre aspas, que não adoram o Senhor em espírito e em verdade, que divide a glória do Deus vivo com outros deuses, que faz do altar palco, que profana o nome do Senhor, que envergonham o Evangelho e se dão em escândalos. Da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Hoje canta para Deus louvores, amanhã serve ao diabo apresentando suas músicas e seus lábios. Se Isaías estivesse entre nós. Isaías, sendo Isaías, disse: Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, coloca uma brasa quente para queimar meus lábios, para que assim purifique-os. Mas hoje estamos vivendo a época de Noé. O amor de muitos já está se esfriando, mas é necessário denunciar o falso mover, é necessário denunciar o engano, é necessário denunciar a falsa adoração, é necessário denunciar os falsos levitas, os falsos cantores, os falsos pregadores. E então, como você vê um adorador de excelência? Pelos frutos que ele apresenta ou pelos dons? Pois em verdade vos digo
Davi disse assim, em Salmos 29, versículo 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai o Senhor. Nossa adoração é mais do que canções e rituais, é uma vida inteira que deve ser dedicada a honrar e glorificar a Deus em tudo que fazemos. Portanto, amada igreja, portanto, amados irmãos, que possamos responder ao chamado de Deus para viver uma santidade de adoração. Que possamos responder ao chamado de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Aonde eles estão? Aonde estão os adoradores? Que as nossas vidas sejam testemunhas vivas da graça transformadora de Jesus Cristo. Que possamos nos dedicar diariamente a buscar a face do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Que a santidade e a adoração se tornem nosso estilo de vida, não por obrigação, mas pelo amor, pela gratidão ao nosso Deus que nos amou primeiro. Que possamos desenvolver esse estilo de vida todos os dias, na nossa conduta, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso proceder. Testemunho. Que o Espírito Santo nos capacite a viver dessa maneira para a glória de Deus e o avanço do seu reino se manifeste na terra. O amor de muitos já se esfriou. Hoje, a palavra é a que menos é pregado nas igrejas. Hoje, a palavra de Deus é que menos é pregado nas igrejas. A palavra de Deus é um escândalo, é uma vergonha. Que se levante uma geração de Samuel, uma geração inconformada, que se levante os profetas, que vêm dos quatro cantos, os profetas verdadeiros, a profetizar sobre esses falsos profetas que querem ibope, que querem seguidores, que só dá aquilo que o povo quer ouvir. Que se levante os profetas verdadeiros e quando eles abrirem suas bocas, que caia fogo consumidor sobre os altares de impureza da nação brasileira. Ah, se Elias estivesse entre nós, como eu amaria, como eu desejaria de ver Elias entre nós. E dizer, vá, falsos profetas, vá, falsos líderes da adoração, vocês que têm uma multidão, que carregam uma grande igreja, que carregam uma grande multidão, traga água no altar. Enche as cisternas de água, enche as bacias de água, seus cântaros de água. Pois agora vocês podem cantar, caia fogo do céu, enche esse altar. Mas se Elias estiver presente, o fogo verdadeiramente vai cair e vai consumir toda a água que está no altar e consigo todos os falsos adoradores. Esse é meu maior desejo. Pastor Lucas? Sim, porque esses estão brincando com a glória de Deus. Brincando com o Evangelho de Jesus Cristo. Esses são zombadores, blasfemadores do verdadeiro Evangelho de Cristo. E nós não podemos nos calar, ficar de braço cruzado em ver falsos adoradores, falsos moveres. Eu poderia dar aqui milhares, centenas, dezenas de nomes de impostores, de pregadores, impostores, de lobos disfarçados de ovelha, assim como cantores falsos, hipócritas, assim como pastores mentirosos e ladrões, adúlteros. Mas o que eu peço ao Senhor, que vem, Senhor, logo, Maranata, vem, corrige esses, Pai, que tem brincado do Teu Evangelho, que tem brincado com o Teu Evangelho, brincado com a Tua Palavra e levado uma multidão para o inferno.
Então, para esses, cuidado, porque quando você cantar, caia fogo do céu, o céu desceu, cuidado, porque literalmente o céu pode descer. Mas se o céu descer, a mão do Senhor descer, ai desses, serão consumidos pelo fogo consumidor. Não é um discurso de ódio, é a palavra. Sabe por quê? Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a nação brasileira tem propagado falsos adoradores, falsos cantores. E isso é indignante. Indignante também a omissão de verdadeiros líderes sendo coagidos e querendo se esconder da caverna de Adulão, sendo que já foi tempo suficiente de sair de dentro dela. Vamos lá, geração de Samuel. Não se conforme, levante a sua bandeira onde quer que você esteja, levante as suas mãos, defenda o reino de Jesus Cristo, defenda a palavra de Deus, chega de hipocrisia gospel, pois verdadeiros adoradores têm um estilo de vida, e esse estilo de vida é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Meus queridos, que essa palavra possa provocar tremor e tremor no nosso espírito. Quando você abrir a sua boca para adorar o Senhor, adore em verdade. Cante louvores somente ao Senhor. Glorifique o seu santo nome, a sua presença, e viva tu em santidade. Faça da santidade um estilo de vida, da adoração um estilo de vida, e seja fiel a Deus até o fim. Sejamos fiel a Deus até o fim. Na próxima semana, eu estarei batendo um papo com o nosso querido e amado pastor Cris Duran, no Instagram da UCI.br. Você que ainda não segue o Instagram da UCI, venha, nós vamos falar sobre falsos moveres, nós vamos falar sobre louvores, sobre músicas do mundo, músicas seculares e louvores para Cristo. Nós vamos falar sobre estilo de vida, adoração. Ninguém melhor do que ele para falar tão bem sobre esse assunto. Vamos falar como tudo começou. Satanás era um regente de música no céu, um enganador. E o engano está por aí, em muitos lares, em muitas igrejas. E nós não podemos ser mais coniventes ou até mesmo ficar em silêncio. Já está na hora de denunciar o falso. Prepare-se, por quem vem chumbo grosso, principalmente para o falso adorador, o falso profeta. Eu não vejo a hora da justiça do Senhor chegar sobre a face da terra, porque muitos estão sendo enganados por falsos ministérios e pregadores. A paz do Senhor para todos vocês. Até a semana que vem. Lhe convido para participar dessa live em nome de Jesus Cristo.